Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia! Aqui estamos novamente. Vocês sabem por quê, né? Porque o Senhor nosso Deus nos trouxe. Porque só nós, não seríamos capazes, não teríamos coragem. Está fresquinha amanhã hoje. Pode até haver uma chuva, mas nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, nós vamos louvar, vamos glorificar o nome do Pai e depois nós vamos vir com a santa palavra de Deus. Deixa eu tirar algo aqui do Bluetooth, que pode estar atrapalhando. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, vocês que estão em casa, os nossos agradecimentos, que está sempre nos prestigiando pelo Facebook. Nós estamos aqui na Vista Linda. Não dá para vocês terem ideia do que é isso aqui, mas é algo maravilhoso. À direita, à esquerda de vocês está onde vai ser a construção da nossa igreja. À direita é onde nós estamos, e à direita é a esquina inteira, também Deus deu para nós. Agora está plantado milho. Agora, quem vier nos visitar daqui mais ou menos uns 15 dias, já tem milho verde para comer, tem curau, tem pamonha, não é não? Vocês aí que são aí de fora são nossos convidados. Mas, irmãos queridos, nós estamos aqui para trazer a santa palavra de Deus, para glorificar o teu nome, para falar da tua grandeza, falar do teu amor, falar dos grandes milagres que o nosso Senhor já nos fez. Eu prometo a vocês hoje uma palavra diferente. Mais uma vez, Deus me deu a palavra ontem à noite, e ela precisa ser distribuída, ela precisa ser divulgada. Mas antes de mais nada, você mesmo que está em casa, vamos se colocar de pé e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai, Deus amado, muito obrigado por o Senhor ter nos trazido, Pai. Pai, obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor vai clarear a nossa mente e a mente daqueles que estarão ouvindo a Tua palavra. Pai, permita nós louvar, nós glorificar o Teu nome. Pai, vai abrindo nossos olhos, vai abrindo nossos ouvidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja entendimento pela honra e pela glória de Deus. Amém. Agora eu vou convidar a minha esposa Lia e nós vamos louvar uns hinos, porque o culto precisa ter louvor. Eu sempre digo, queridos irmãos, quando Deus disse para Moisés, faça o meu tabernáculo lá na terra, era o tabernáculo terrestre. E ali se tinha as peças, né? Ali se tinha o altar de sacrifício, no átrio, lá fora, né? Depois tinha a pia lavatória, depois você adentrava dentro, entrava aonde estava a tenda, que ali dali para frente era tudo ouro, ali à direita estava a mesa de pães, asmo, que hoje significa a palavra de Deus. À esquerda estava o candelabro feito de ouro maciço, ao martelo, ali estava a luz. Jesus é a luz. No centro estava o altar de incenso, aonde se colocava os perfumes, e ali subia nas narinas de Deus. Vocês sabem que isso significa hoje o louvor. E depois tinha o véu, aquele véu que assim que Jesus, que Deus levou, aspirou o Espírito do Filho, o véu foi rasgado e todos nós temos hoje a liberdade para falar para o Pai. Mas eu queria dizer para vocês que aquele altar de incenso que subia nas narinas de Deus, conforme a Bíblia, é o louvor. E nós temos que continuar louvando e glorificando a Deus. Só que hoje é liberdade total. Hoje o nosso Senhor Jesus Cristo comprou com o seu sangue derramado
nos deu essa grande liberdade de nós falarmos com o Pai no nome dele, cantar para o Pai, glorificar, fazer de tudo, livre, como um passarinho que eu vejo voando por aqui. Então, queridos irmãos, nós vamos louvar o número 61 da nossa revistinha e depois nós temos mais um outro que nós vamos louvar, viu? Amém? Glória a Deus. Isso aqui é um hino que nós estamos ensaiando ele e a gente já vai louvar hoje em nome do Senhor Jesus. 1, 2, 3. Os anjos já dizem cantando que é santo o seu nome, Senhor. E nós também proclamamos que é santo, ó Deus de amor. Bendito é aquele que vem trazendo o nome do Senhor. Louvemos ao Deus unetrino, Deus Pai, nosso Criador. Hosana, Deus das alturas, o início, o meio, o fim. Ó Hosana, entoa aos anjos, arcanjos, santos, querubim. Hosana, Deus verdadeiro, por todos os tempos sem fim. Ó Hosana, já dizem cantando que é santo o seu nome, Senhor. E nós também proclamamos que é santo, ó Deus de amor. Bendito é aquele que vem trazendo o nome do Senhor. Louvemos ao Deus unetrino, Deus Pai, nosso Criador. Hosana, Deus nas alturas, o início, o meio e o fim. Hosana, entoa os anjos, arcanjos, santos, querubim. Hosana, ó Deus verdadeiro, por todos os tempos sem fim. Hosana, Deus nas alturas, o início, o meio, o fim. Ó Hosana, entoa os anjos, arcanjos, santos, querubim. Hosana, ó Deus verdadeiro, por todos os tempos sem fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos louvar o vaso novo. Todos nós queremos ser um vaso novo. Vocês não imaginam a necessidade de nós sermos um vaso novo. Vamos louvar. 1, 2, 3. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me fazer de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me fazia de novo. Eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o teu nome. Agora, queridos irmãos, nós vamos iniciar
a santa palavra de Deus. Mas antes eu quero fazer o convite para os irmãos. Hoje, às 18h30, 700 metros aqui nas nossas costas, nas minhas costas, lá na Carlos Pereira de Toledo, número 90, nós estaremos lá com o culto das 18h30, o culto de missões. Vai nos visitar, vai lá que você vai levar uma palavra abençoada, vai trazer uma palavra abençoada para casa, vai trazer um abraço, e assim nós vamos vivendo, tocando a nossa caminhada que Deus deu para nós. Não deixa de nos visitar. É Carlos Pereira de Toledo, praticamente essa rua aqui da esquina, 700 metros nas minhas costas. Lá estaremos com o número 90, nós estaremos na nossa igreja. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, hoje Deus deu uma palavra bem diferenciada, mas Deus sabe das coisas, Ele que dá. Então eu gostaria que os irmãos começassem, nós vamos andar um pouco na Bíblia, em Cânticos. A nossa abertura hoje vai estar em Cânticos, ou Cântico dos Cânticos. Cântico é logo depois Salmo, vem Provérbio, já vem Cântico dos Cânticos. É escrita pelo jovem Salomão. Louvado seja a Deus. Graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Então, dentro do Cânticos e Cânticos, a gente vai começar a abrir essa palavra. Mas essa palavra aqui, ela tem... Eu preciso achar o meu folhetim aqui. É no capítulo 2, no versículo 15. Vocês vão ver que interessante que é as coisas que Deus dá para nós. Cântico ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Pastor Mário, tem tema para esta manhã de domingo? Tem. Cuidado com as raposinhas. Oh, Deus poderoso. Mas o que o pastor Mário agora vai resolver mexer com raposa? Hein? Não, é a palavra de Deus que mexe. Não sou eu. Capítulo 2 de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. O tema é cuidado com as raposinhas. Então diz assim: eis que és formosa, ó querida minha. Não, estou lendo errado, irmãos. É capítulo 2, versículo 15. Desculpem. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Mas, quer dizer isso aí, pastor Marcos? Hoje nós vamos falar de abrir brecha, do cuidado que nós temos que ter para abrir brecha. Nós não podemos ter brechas no nosso muro. O nosso muro não pode dar brecha, porque se der brecha, vocês sabem quem é que quer entrar, quem é que está pronto para entrar. Então hoje nós vamos falar do perigo de abrir brecha. E esse muro que eu estou dizendo é nós, somos nós. Essa porta é a nossa. Não é o muro de Neemias, que foi consertar as rachaduras dos muros de Jerusalém. Lá é físico, aqui é espiritual. Então, queridos irmãos, nós temos que cuidar com as raposinhas, porque aqui as raposinhas estão assim, simbolizando o diabo. E quem é as vinhas? As vinhas somos nós. Se nós formos lá, não vamos ir, mas se nós formos no capítulo 27 de Isaías, diz que Deus dizendo, vocês são as minhas vinhas. Eu cuido de vocês, eu rego vocês. Ai do espinheiro que comparecer, eu tocarei fogo. Então nós somos as vinhas do Senhor. E as raposinhas é o nosso inimigo.
que eu vou ler mais uma vez a abertura dessa palavra. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós estamos sempre em flor. Aquele que é o novo batizado, aquele que já é antigo, aquele que já tem 40 anos de crente, nós somos sempre a vinha em flor. Temos que cuidar e temos que dar fruto. Por isso, do perigo da raposinha. E ela diz aqui que elas devastam os vinhedos. Então, irmão, como hoje o assunto é brecha, e nós vamos falar da brecha, nós vamos falar quanto é necessário nós cuidarmos para não dar abertura. E também Jesus vai nos dar o recado, Pedro vai nos dar o recado, Romanos vai nos consolar, vai mostrar que existe saída, o Salmo vai nos dar recado, e vamos em frente agora. Vamos caminhar, vamos para trás um pouquinho, no Salmo 60. Vocês que estão em casa também, ajuda o pastor a achar, encontrar. Salmo 60, no capítulo 2. Vamos ler o que ele fala, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Pastor Marma, vai ficar só nisso, na brecha? Não. Tem coisas pesadas que o apóstolo Pedro vai escrever. Está escrito, né? Tem coisas pesadas, parábolas que Jesus falou. Por isso, eu gostaria de ir em Mateus, capítulo 12, Mateus, Novo Testamento. Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 9, capítulo 12, versículo 43 e 40 até o 45. E tem um título aqui na minha Bíblia, isso aqui foi Jesus que contou, isso aqui é uma parábola também. A estratégia de Satanás. Nós não podemos deixar de esquecer que, como a própria Bíblia diz, que o inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, urrando como um leão. Então, por isso que hoje, nesta manhã, nós estamos levantando algo do perigo de nós abrirmos brecha. Por que será que a Bíblia diz cuidado com as raposinhas? Que não diz, por que não tem medo dos raposão? Sabe o que é, irmão? A Bíblia é algo maravilhoso. A Bíblia é algo que vai lá no fundo. Porque as coisas pequenas, as brechas pequenas que nós abrimos, é mais difícil nós perceber do que nós abrimos brechas grandes. E nas brechas pequenas é que o inimigo gosta de entrar. Você sabe por que ele gosta de entrar lá? Porque nós somos os últimos a perceber. E aqui Jesus dá um grande alerta para nós. Vamos prestar atenção. Versículo 43 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado e encontra vazia, varrida e ornamentada, versículo 45. Então vai
e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando Jesus disse essa estratégia do diabo, ele estava nos alertando do perigo das raposinhas. As raposinhas estão sempre prontas para entrar em qualquer brecha. E que se nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, cumprimos tudo aquilo que Jesus deixou escrito, fomos para o tanque do batismo, transformamos numa nova criatura, nós não podemos deixar a casa vazia e ornamentada esperando voltar as raposinhas. Porque elas vão voltar e voltam em turma. Nós temos que ter a casa limpa, arejada, cheirosa e glorificada. Cada um que está dentro dessa casa, viva glorificando a Deus. Viva dizendo que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus não emprestou Jesus, deu Jesus para nós, para que através do sangue derramado nós fôssemos libertos, nós fôssemos tirados da escuridão, colocados na luz. Nós fôssemos tirados das trevas e colocados na luz. E Jesus está dizendo para nós do perigo, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como ele disse, no Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz, fui eu que te escolhi, não foi vós que me escolheste. Então, se nós aceitamos a escolha do Senhor Jesus Cristo, eu volto a repetir, e fizemos todas as ordenanças que está escrito aqui, a nossa casa está longe de entrar uma raposinha. Mas quando nós não tínhamos Jesus, nós tinha brechas para as raposas entrar. Por isso que ele diz aqui, quando o espírito imundo sai do homem, quando você aceitou Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador, ele sai e vai procurar outros lugares áridos. Mas como ele sempre vai estar rodeando, não é a mim e a vocês? Vocês querem prova disso? No Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós não vamos ler não. Em Lucas, capítulo 4, Jesus saiu do batismo. João Batista batizou Jesus. Deus mostrou lá de cima, através de uma pomba, dizendo, esse é meu filho, a que eu me aprazo, que eu me alegro. Esse é o meu verdadeiro filho. E assim que Jesus saiu, ele foi levado em espírito para o monte. E quem é que esteve lá visitando? O diabo. E Jesus enfrentou o diabo. Todos os enfrentamentos com o diabo. Primeiro que o diabo começou já usando a necessidade de Jesus. Jesus tinha fome. A Bíblia diz que ele estava 40 dias e 40 noites jejuando, que ele tinha fome. E ele disse, se você é realmente filho de Deus, faça transformar essas pedras em pão. E Jesus respondeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a santa palavra de Deus. O que aconteceu? Jesus continuou sendo tentado e o diabo sendo repreendido com a palavra de Deus.
Só que vai chegar um momento no final que vai dizer, e o diabo se afastou por momentos. Então, se o diabo tentou Jesus, e se o diabo não se afastou, vocês acham que ele não vai tentar nós? E você acha que ele vai afastar assim? Ele está sempre ao nosso derredor. Por isso que nós precisamos estar libertos das brechas. Nós não podemos dar brecha. Porque se der brecha, a raposinha vai entrar. Mas que eu posso dar uma brechinha? Não, nós não podemos dar brechinha. São raposinhas. Ele não está dizendo aqui, cuidado com os raposão. Cuidado com as raposinhas. As raposas aqui está significando brecha, descuido, falta de vigiar. E aí elas entram. E aqui Jesus está dizendo, se você consegue expulsar elas, mas elas dão uma volta por aí e acham tudo meio difícil para elas entrar. Está fechado. As brechas estão fechadas. Ela volta e vai ver que você abriu brecha de novo. O que ela vai fazer? Ela volta com mais 7. Ela volta mais fortalecida. Para vocês terem uma ideia, vamos caminhar lá perto de Apocalipse. 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2, só para vocês terem uma ideia, o que é que o apóstolo Pedro escreve no capítulo 2, no versículo 20 e 21. Eu não vou ler, acho que eu não vou ler nem o 22, porque ele machuca demais. Isso aqui, Pedro está alertando a mesma coisa que Jesus alertou lá no Salmo, lá no Mateus capítulo 12, 43, 44, 45, né? Que ele alertou que você deixar a casa vazia, que as raposinhas entram. Aqui é igual, mas numa outra linguagem. Uma linguagem mais forte. Uma linguagem que é fortíssima. Por quê? Porque ele diz assim, capítulo 20, capítulo 2, 2 Pedro, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, o que está dizendo aqui? Se depois que você mandou embora todas as raposinhas, você conheceu a santa palavra de Deus, você se transformou numa nova criatura, a sua casa, que é a sua morada, que é a morada do Espírito Santo, está limpa, arejada, o Espírito Santo morando, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não está parecido com o que Jesus falou? Deu para vocês entenderem? Olha a profundeza disso aqui. Você vai, você conhece a palavra de Deus, você se transforma, às vezes até num pregador. Quantos tem? E você deixa ser ludibriado. Você deixou as raposinhas entrar de novo. E as raposinhas fazem uma anarquia danada. E o que aqui está dizendo? Olha, meu amigo, a sua situação agora é tão difícil, mas tão difícil, que era
melhor você não ter entrado, você não ter conhecido a palavra, você ter ficado no mundo. Por isso que as pessoas sempre falam, né, que o crente desviado é mais difícil você trazer de volta do que um outro que não é desviado. Está aqui, ó. Que é aquele que está conhecendo a primeira vez. Isso aqui dá trabalho para o Espírito Santo. Para trazer de volta. A própria palavra de Deus dizendo, ô fulano, era melhor você não ter conhecido nada. E ter conhecido e caído de novo. E quando você cai, irmão, é pior do que a primeira. Versículo 21. Pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Por isso que as pessoas dizem que é difícil ser crente. Mas eu tenho uma opinião, irmão. Vocês aí que estão ouvindo em casa, vocês podem até, às vezes, contrariar. Mas eu acho que aquele que aceita, que ouviu no ouvido Jesus gritando, clamando, ei, fui eu que te escolhi, não foi vós que me escolheste. Ei, se você, eu estou batendo na tua porta, se você ouvir e você abrir, você há contigo. É difícil cair. Agora, se ele foi porque o outro foi, se ele foi porque o esposo foi, ou a esposa foi, e ele foi para agradar a esposa, ou vice-versa, corre muito risco de cair aqui. Muito. Agora, aquele que ouviu, que abriu a porta, ouviu a batida, abriu a porta e ceou com Cristo, é quase impossível. E ele diz o pior aqui que eu não queria ler, mas eu não tenho que ler. Deus diz para Ezequiel, engole esse livro. Ezequiel diz que ele engoleu o livro, o rolo, e tinha gosto de mel, mas quando ele, os ouvidos de outros, tinha gosto de fel, era amargo. Olha o que diz aqui. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. Adágio pode ser provérbio, substituído por provérbio. Pode ser substituído por contos. É a mesma coisa. Com eles aconteceu o que diz certos adágio, certos provérbios, certos contos verdadeiros. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É muito profundo isso aqui. Isso aqui é muito doído para o crente desviado. É muito. A Bíblia está dizendo que ele voltou. Ele voltou ao próprio vômito. E como uma porca, você lava ela agora, daqui a pouco ela está tudo lamacenta. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas e daí? Não tem mais jeito para essas pessoas? Claro que tem. Deus é misericordioso. Mas o que é difícil, eles ter força para voltar ao que eles eram antes.
Mas se eles tiverem força e forem lá em Romanos, Romanos é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 10, vocês vão ver que tem saída. Mas depende da pessoa. Por isso que a função nossa, a função do pregador, do missionário, hoje é dia de missões lá embaixo. A função do obreiro não é ir atrás daquele que não tem abertura para as raposinhas. Tem que ir atrás daqueles que a casa está arrombada de tanta raposinha. Já comeram roeiro até o pé da mesa. A gente ri, né? Mas dá vontade de chorar. É isso que nós temos que ir atrás, gente. Não é um irmão indo na casa do irmão lá e orando, explicando a Bíblia e tal, e coisa. Explicando, na igreja aprende, tem escola dominical. As visitas têm que ser feitas para aqueles que abriram as portas para as raposinhas. É lá que nós temos que chegar. Com muito jeito, com muita força, porque nós sabemos que é muito difícil. Nós sabemos que de 100 vai voltar um ou dois. Não vai voltar para a igreja sua, não. Voltar a não ter brecha. Voltar a não ter criação de raposinha dentro de casa. Por isso que o caminho é esse aqui, ó. Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui está o caminho. Nunca a porta vai estar fechada. Para nenhum ser humano a porta vai estar fechada. O que nós temos que evitar é a porta estar aberta para as raposinhas. O que nós temos que evitar é dar brecha. Porque elas estão prontas para entrar. Prontas. E aí, eu quero ler para vocês, só para ficar mais assim, mais lucidado, aquilo que eu tinha lido antes. Que é Cantares, Cântico dos Cantos. Ele diz dessa maneira. Logo depois de Provérbios, Cântico dos Cantos, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, vamos repetir essa palavra. Apanhai-me as raposas, as raposinhas. Não vai atrás da grande, não. Substitui as raposinhas pelos seus pecados, pela sua frieza espiritual, pelas coisas erradas que você anda fazendo, por deixar de ir na casa do Senhor, por ter esfriado. São as raposinhas, porque você vai demorar para entender. São os pecadinhos. Só que esses pecadinhos está dizendo aqui que devastam o vinhedo.
Ele acaba com você. Você é a vinha do Senhor. Ele diz, porque as nossas vinhas estão em flor. Nós somos as vinhas do Senhor, mas nós estamos sempre em flor. Nós somos um perigo. O apóstolo Paulo diz, andai em dois, para que se um escorregar, o outro segura. Asaf, o maestro de Davi, disse no Salmo 73, por pouco não me escorreguei. Então, o que é que esta manhã, está se alertando debaixo dessa tenda aqui? Cuidado com as raposinhas. Não dê brecha. Não dê abertura. Mantenha focado em Jesus. Louvado seja. Glória a Deus. Aleluia. E isso são coisas que você vai ler, um romance. Isso aqui é um romance, Cantares. Que jamais você vai conseguir entender o que Salomão estava querendo dizer das raposas. Se você não trazer através do Espírito Santo, eu estava querendo dizer, não dê brecha. Cuidado com as pequenas. E são coisas, às vezes, que a gente fala, sem perceber, muitas vezes, ou pensa. Você quer ver uma coisa? Você pensou em algo que acaba o próprio pensamento seu pecando, atraindo raposinha. Mas você não falou, você pensou. Você sabe para quem fica isso? Para você e para Deus. Você consegue resolver com Deus. Mas você falou. Aí já entrou mais 2 pessoas juntas. 4 total. Você que falou. Deus, como sempre, escutou. O vizinho seu que gosta de você entristeceu, que viu você falando blasfêmia. Ué, desses 4, quem é o quarto? É o diabo. O único que se alegrou. Então, esta manhã, você que está me ouvindo em casa, guarda isso no seu coração. A partir de hoje, vou cuidar das raposinhas. Não quero ver uma raposinha passar nem perto de mim. Não vou deixar brecha. Louvado seja Deus. Vamos ficar com essa palavra nesse domingo abençoado. Uma palavra curta, mas uma palavra forte. A Bíblia fala forte, irmão. A gente não imagina quanto ela fala forte. Ontem à noite eu estava pensando o que eu vou falar, ou se chover na igreja, ou se não chover aqui no ar livre. E Deus deu cuidado com as raposinhas. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, glorificar a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu quero convidar os irmãos, que hoje às 18h30 estaremos lá no culto de missões. Compareça, vai lá nos visitar. Você que não foi nenhuma vez,
Vai lá nos visitar. Eu garanto para você que Deus tem uma palavra para você e para todos que comparecerem lá. E você que está sempre nos prestigiando, não deixa de continuar nos prestigiando pelo Facebook. Depois, quando eu chegar em casa, eu coloco no YouTube. Vai chegar um momento que nós vamos colocar simultaneamente, mas a gente tem que ir devagar, evoluindo devagar, mas nós vamos chegar lá, irmão, porque nós vamos persistir. E eu deixo que a minha oração, a partir de agora, que eu vou clamar a Deus, seja para que vocês não abram brecha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. A brecha é algo terrível. As brechas do muro de Jerusalém deu muita encrenca, fez que aqueles dos soldados de Neemias lutassem com uma mão trabalhando e com outra mão com a arma. Ali eram as raposinhas querendo entrar. Mas já era fisicamente. Agora é espiritualmente. Mas o entendimento, o recado é o mesmo. Não deixem brecha. Senhor, ajude cada um de nós, Pai. Ajude a mim também. Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas que nós, não deixe nós escorregar, Pai. Não deixe nós esfriar, não deixe nós perder o primeiro amor, Pai. Porque somente assim nós estaremos firmes, Pai. Nós estaremos também levando mais gente, livrando mais pessoas de ficar com a sua casa aberta, arejada, esperando as raposinhas. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que dê um domingo abençoado, um domingo que parece que está ensolarando, estava ameaçando chuva até agora há pouco, parece que está clareando, mas isso é Deus é que sabe. Eu peço que o Senhor tenha um domingo abençoado, aquele que já está na escola bíblica, ou está saindo da escola bíblica, que seja abençoado, que procure almoçar em casa, que hoje é domingo, a maioria pode almoçar em casa, procure almoçar em casa com a família, não deixe os filhos ou o filhinho ficar correndo de mesa em mesa, ou de quarto em quarto, às vezes com o celular na mão. Pai, faça com que eles se juntem, Pai, e agradeça a comida, e à tarde, se der para sair um pouco, sai, se não der, descanse um pouco, e à noite, aquele que não foi glorificar o Pai, aquele que não foi na casa do Senhor ainda, vá, não precisa ir na nossa, vá na sua, mas eu nunca escolhi, nunca entrei numa casa, vai na nossa, você está vizinho, você mora perto. E quando chegar na casa do Senhor, coloque o joelho no chão e diga: Pai, eu não vim aqui só pedir, eu vim aqui também para agradecer os livramentos que o Senhor tem me dado, desde que eu nasci, Pai. E quantos livramentos nos é dado e a gente passa despercebido. Pai, eu vim aqui para o Senhor me despertar. Eu vim aqui para o Senhor me alertar, para mim não deixar brecha, aquelas brechas despercebidas, aquelas raposinhas insignificantes, que só o Senhor, só o teu Espírito pode me alertar. Pai, muito obrigado. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.
falamos um pouco daqui, mas é bênção de Deus.